Então, pessoal, nós vamos fazer aqui uma análise do experimento. Alguns alunos estão com dúvidas no item número 2, tá? Ou seja, junto com um colega, desenvolva a relação entre as frequências e os períodos de rotação e os raios da coroa e da catraca. Então, vamos ver qual é a relação que tem entre a coroa e a catraca, entre frequência e período. Que grandeza física comum, tá? Nós vamos obter através dos cálculos, né, as razões dos períodos, né, das respectivas engrenagens. Então, vamos fazer uma análise um pouco geral e vocês é que vão dar a explicação sobre isso, tá? Então, no movimento de transmissão, onde nós temos duas engrenagens acopladas por uma correia, como o exemplo aqui, nós temos algumas propriedades. Nós temos velocidade linear, que nós vamos chamar de V, VA e VB. Então, essa primeira parte que nós temos aqui no caso, tá? Essa primeira parte, essa primeira engrenagem, ela tem uma velocidade, nós chamamos de VA. Essa velocidade, indicada por essa setinha, ela é uma velocidade linear. Essa outra engrenagem aqui, vamos chamar de essa catraca aqui, ela tem uma outra velocidade, nós vamos chamar de VB. E é exatamente essa propriedade que é comum entre as duas engrenagens, tá? Nós vamos dizer que a velocidade VA, ela é igual ou equivalente, né, à velocidade VB. Elas são iguais, ou seja, a bicicleta tem sempre a mesma velocidade, não interessa qual o tamanho das catracas. Se a sua bicicleta, por acaso, tiver uma roda maior que a outra, ainda assim elas irão percorrer a mesma distância, as duas rodas, porque elas têm velocidade linear igual. O que muda é essa outra velocidade aqui, que nós vamos chamar de ômega-A, que é a velocidade angular, a velocidade de rotação, tá? Então, a roda A tem uma velocidade angular, a roda B também tem uma velocidade angular. Agora, como elas possuem raios de tamanho diferente, ou seja, uma roda é maior que a outra, essas velocidades angulares elas são diferentes, tá? Então, a velocidade linear é igual, VA é igual a VB. Agora, ômega A é diferente de ômega B, tá? E aí nós temos aqui também que nesses casos aqui, para ômega A ser diferente de ômega B, um dos critérios é que o raio de A seja diferente do raio de B, tá? Como é que nós podemos obter essas velocidades lineares? Ora, as velocidades lineares, elas dependem da circunferência, que é 2πr. Então, 2πr é a circunferência, né? É o raio multiplicado por 2π, vezes a frequência, f. O que é essa frequência? A frequência é a quantidade de vezes que essa roda vai girar por unidade de tempo. Por exemplo, quantas rotações essa roda A faz por segundo? Quantas rotações essa roda B vai fazer por segundo? Então, o que a gente vai perceber, que a equação é a mesma. Depende de 2π vezes o raio vezes a frequência. Porém, esse R aqui é diferente desse R. Essa frequência é diferente dessa frequência, tá? Então, nós vamos relacionar isso dessa seguinte maneira. Nós vamos dizer que a frequência de A vezes o raio de A é equivalente à frequência de B vezes o raio de B. Tá? No caso, como 2π é igual a 2π, eu eliminei esse 2π. Então, perceba que eu eliminei, sobrou o R e o F e o R de cada lado. Essa mesma equação, eu tirei esse 2π daqui, tirei esse 2π daqui porque eles são iguais. Então, dividindo fica 1. Se eu rearranjar isso aqui, eu posso pegar, por exemplo, esse FB, trazer para cá, dividindo. Posso pegar esse RA, levar para o outro lado, dividindo. E aí eu vou ter exatamente isso. Que a frequência de A sobre a frequência de B equivale ao raio de B sobre o raio de A. E o que nós concluímos disso? Nós concluímos disso, portanto, que as frequências, nesses casos, elas são diferentes, os raios eles são diferentes, tá? O que é comum entre os dois? As velocidades lineares, tá? As velocidades lineares, VA e VB, são iguais. As velocidades angulares, ômega A e ômega B, são diferentes, certo?
Portanto, nós podemos observar é que essas frequências de rotação da curva da catraca e os respectivos raios dessas engrenagens, elas estão na proporção inversa. Como assim? Ora, tente analisar. Se esse raio aumenta, ou seja, se esse raio aqui aumentar, a roda vai aumentar. O que vai acontecer com a frequência? Quantas vezes essa bicha vai girar por segundo, por exemplo? Se aumentar o raio, a roda vai ficar maior, você vai perceber que ela vai girar menos vezes por segundo para atingir a mesma velocidade linear. Então, elas são o quê? Tem proporção inversa. Aumenta o raio, diminui a frequência. Se eu diminuir o raio, a frequência aumenta. A mesma coisa acontece com essa A. Se eu aumentar o raio de A, a frequência dela diminui. Se eu diminuir o raio, a frequência aumenta, ou seja, tem proporcionalidade inversa. E a relação que nós temos é essa daqui.